Então, a partir de agora, estamos sendo gravados. Não falei nada comprometedor ou nada que eu não falaria. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Então, vamos lá. Todo mundo viu o PowerPoint? A gente tem aqui a primeira aba só da Continue. Ah, sim, para todo mundo tendo que concordar que aceita ser gravado. Então, vamos lá. A gente começa essa jornada entendendo quem é o louco. Assim que meu computador resolve funcionar. Quem é o louco? Bom, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma imagem lá do século XIV, né? 1537, mais ou menos, lá no Museu da França, e eu acho que ela já resume muita coisa do que a gente pode imaginar. Ao mesmo tempo que você vê uma certa inocência, você, né, uma pessoa que está fantasiada, meio brincalhão em algum aspecto, pode ter um senso de repulsa muito grande vindo por parte desse ser que está ali representado, como também muita doçura, sabe? Eu acho que tem um quê nessa mãozinha, nesse olhar, que traz um nuance de inocência, né? Não sei se todo mundo viu e acompanhou o que eu estava falando há um tempo nos stories. Se o louco não viu o PowerPoint, aí está lá, isso aí, Paulo. O Daniel já respondeu, está lá no evento do lado esquerdo. Está lá sim, está tudo lá. Sim, sim, sim. Tem esse quê de inocência, de tranquilidade, sabe? De, cara, eu só tô indo. O que será que é loucura, né? Será que a gente pensa mais pro lado da inocência ou mais pro lado da completa insensatez? O que é aquele ser sensato, no fim das contas? É curioso quando você pensa, eu adoro a etimologia das palavras. Eu acho que tudo a gente tem que começar entendendo da raiz, entendendo da onde veio aquilo. E quando você vai procurar, pelo menos no português, né, a origem de louco, de tolo, de doido, é muito incerta. Você não tem uma raiz sensata. E é muito complicado você querer entender um arquétipo sem entender de onde que ele veio, por que ele veio de tal lugar. Então, como por ali, pela natureza da palavra, a gente não consegue tirar, eu fui para a história para a gente tentar entender. Na história da loucura, como, né, a gente pode ver pela psicologia, a gente tem que o louco, em regra, sempre era aquela pessoa que ia ser excluída. O excluído, o pária, aquele que você não tinha tanto senso de sensatez porque não falava igual aos outros. Então, na verdade, era louco quem era diferente, sabe? Quando a gente pega Foucault, né? Eu não consigo não pegar referências mais teóricas. Quando você pega o Michel Foucault, que é um filósofo sociólogo francês, ele fala que todo mundo precisa dessa dicotomia entre se tem razão, tem loucura. A gente tem que separar entre razão ou sanidade e loucura e insanidade. E é muito interessante como se você se considera ação, aquilo que não corresponde a você, a gente exclui. Num mundo atual tão polarizado, né? Mais uma vez, a gente vê o tempo inteiro essas grandes guerras por defender sua opinião. Não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor aqui, embora, obviamente, eu tenha as minhas opiniões. É difícil, por hora, você dialogar com a outra parte, mas está se excluir, né? Porque nem todo mundo quer o diálogo, enfim. E aí surge, lá na Idade Média, a figura do louco, por aí, justamente por ser alguém que se auto-excluía ou era excluído. Né? A gente tinha o discurso dele completamente anulado. Aquela palavra não faz sentido. Não, doido. O pessoal que pensa fazendo, olha só, já fazendo juízo de valor. É você fazer piada de um terraplanista, porque ele é insensato, porque é óbvio que a Terra não é plana. Então, é mais fácil você fazer piada e excluir em muitos aspectos. Então, imagina isso lá na Idade Média. Né? Era muito comum essa sensação. Isso tudo começa a partir dali. Só que, na verdade, esses pares sociais, eles, na verdade, não eram de pessoas
que estavam no seio da sociedade como um todo, né? Eles eram vistos assim, eles eram excluídos muitas vezes por serem metidos a oraculistas ou envolver com outros fenômenos sobrenaturais, que assim consideravam, ou ainda ter uma percepção um pouquinho vanguardista. Então, você começa a querer pensar além, pensar um pouquinho diferente, já era tido como completamente louco, né? Vamos excluir aquela pessoa ali. Tinha outro viés que consideravam loucos, né? Principalmente na Grécia Antiga, aqueles que estão mais cheios de paixão, são muito lunáticos, né? Aquele louco sonhador e que acredita, que vai. A gente tem essa intensidade muito grande no louco. Então, não é só falar muito, falar com eloquência, né? Falar com intensidade. Então, isso também era uma característica muito importante do louco. Como as coisas acontecem com muito fervor. É muito intenso tudo, é muito intenso. E aí a gente chega, isso antigamente já era assim, mas por hora, na Grécia, por exemplo, tinha gente que era extremamente bem-vinda, bem vista por ser assim, né? Você pode pegar as pitonísias, você pode pegar todo esse viés que tinha um quê dessa loucura sublime do se conectar com o divino mais facilmente por se permitir, e isso era abraçado e respeitado, embora tratado com você está ali no seu pedacinho, eu estou aqui no meu. Agora, quando a gente chega na Idade Média e vem o papel da Igreja Católica, isso agravou demais essa questão toda do louco. Como que, se agora eu tenho uma instituição privada, porém pública, né? Mas vamos colocar que é privada, que detém o poder de comunicação direta com Deus, não. Para você falar com Deus, você pode falar comigo. Como que tem pessoas que têm esse princípio de se comunicar direto com o divino? E a Ana não está ouvindo. Já está ouvindo, Ana? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Não estão ouvindo? Ó, o Dinaldo está ouvindo, então acho que deve ser um problema aí, Ana. Vê se dá um F5. Tem que clicar no microfone para habilitar o áudio. Boa dica. Boa dica. Eu estou com um chat aberto aqui também para a gente ir dialogando juntos, tá? Pode mandar pelo chat que eu vou ver, se tiver algum tipo de problema. Isso, depois fecha. Show. Então, como eu estava falando, esses loucos, né? A Igreja Católica ela começou a ver que eles eram hereges. Como assim? Você está indo contra o que eu estou falando? Se está indo contra o que eu estou falando, você tem que ser recolhido, você tem que ser executado, você tem que ser queimado nas fogueiras, como as bruxas. Toda essa mítica por trás das bruxas queimadas vem muito disso. Pessoas que eram ligadas a sensos de conexão própria com o divino ou o senso do tenho que excluir quem não é igual a mim. E vem aquela questão toda. Agora, tinha um lado mais cômico, que aí era divertido, que era legal de fazer a rir, deixa aquela pessoa ali porque ela pode ser divertida em algum aspecto, ou outros vendo o lado mais trágico, mais não, aquela pessoa ali tem que ser protegida, ela não pode ter um senso qualquer de liberdade, tem que ser completamente tolhida, ou até muito endeusamento. E aí, quando a gente para e pensa, né, fazendo uma ponte, que eu nem botei isso na apostila que me ocorreu agora. Hoje em dia, a gente, sem querer, faz isso. Quando a gente pega, sem querer ou por querer, todo mundo, assim, eu me incluo nisso, real, assim, todo mundo já, em algum momento, riu de uma coisa que se considerou engraçada de uma pessoa que não tinha essas faculdades mentais completamente sãs, assim, no nosso entender da palavra são, tipo, cara, assim. Ou então ficou com pena e acha que ela tinha que ser protegida e colocada num potinho. Ou então, nossa, mas ela consegue enxergar mais além, ela tem uma capacidade de se conectar. Então, é entendível a nossa raiz histórica, que vem também disso, do você ou achar engraçado, ou ficar com pena e tem que isolar, tem que cuidar, tem que tratar, ou você endeusa. E é muito complicado, né? É o limiar entre a inocência e a loucura.
acontecia muito que esses loucos tinham que se confessar que eram hereges, que eram bruxos, e eles acabavam sendo punidos gravemente por isso, menos se você tivesse dinheiro. Se você tivesse grana, nobreza lá bombando, pagou, virou excêntrico, né? Quanto que você não pensa e fala assim, ah, não, o fulano, ele é só um excêntrico, ele tem um monte de grana, resolveu viajar o mundo, é excêntrico. Mas se você não tem grana e você não quer trabalhar, você quer trabalhar com arte, por exemplo, que não é considerado trabalho, não, você tá doido. Como que você não vai conseguir viver assim? Então, esse limiar vem lá de trás. E aí vem uma frase que o Foucault fala, deixa eu até botar aqui, tem uma fotinha do Foucault aqui. Deixa eu seguir o slide. Que ele fala, ainda tem Mad aqui, esqueci de botar esse aqui. O Conto do Filho Pródigo, né? Aquele que vai e depois volta. E esse aqui é o louco do primeiro deck de tarô que se tem notícia, que foi feito no no sul da Itália, em 1450, que é o Visconti Sforza. Esse aqui é o louco do Visconti Sforza. Bom, e aí o Foucault tem a frasezinha que eu gosto muito, que está aqui, ó, o Foucault, para quem não conhece, que através das suas palavras que se reconhece a loucura do louco. Ou seja, é o verbo, né? É aquele cerceamento do verbo, é aquilo que você quer comunicar. Se alguém comunica a mesma coisa que você quer, ele está são. Se alguém comunica alguma coisa que você não gosta, que você discorda, que você não quer dar o braço a torcer ou se colocar convencido, ele é tido como louco para você. Então, para mim, um louco pode ser uma pessoa que fala que a Terra é plana. Uma criança que cresceu numa seita de terraplanistas que nunca conheceu o mundo fora aquela bolha, se um dia esbarrar com alguém que sabe que a Terra é redonda e ver matérias e tal, vai achar que todo mundo é louco. Vai pensar no contrário, porque ela foi criada naquela imagem fixa daquela situação. Então, é interessante a gente ver como sempre tem dois lados, né? Como o louco, ele não depende só das palavras que ele fala, para ele ser reconhecido como Foucault fala, mas tem uma questão de perspectiva muito grande. Agora aqui a gente já parte um pouquinho para falar de tarô, de fato. Estamos aqui para falar de tarô, mas aprender através dos arquétipos. É bem interessante quando você estuda tarô assim, sem se fixar em deck nenhum, pelo menos eu acredito, porque você entende a base do arquétipo. Né? E você não fica mais presa naquela, vou estudar tal deck, vou estudar tal deck. Você está estudando aquele arquétipo por trás e você se adapta e começa a pegar elementos que correspondam e entendam que aquele deck tem aquela potência. Para isso, é interessante e importante que a gente vai falar agora. Quando a gente vem trabalhar com o tarô de Marcelli, que eu acho que ele ficou na sequência, ele ficou fora de ordem aqui, deixa eu ver se ele está aqui no próximo, depois eu volto para esse. Ficou. A gente tem que a palavra que tem escrito é lemat. Lemat vem do latim e começou a se fixar lá pelo século XI, que quer dizer, né, na raiz, você vai tudo para lá, tem uma noção de embriaguez, de bêbado. Né? Ele também pode ser um som abafado, alguma coisa que está abafada, ou então o lado não brilhoso, o lado mais fosco, né? O lado mate da pegada. E aí, isso tudo tem ligação com alguém que não está muito bem, alguém que não está 100% pleno, não está no máximo do seu brilho, alguém que não está 100% são, porque está embriagado, alguém que tem esse sentido mais designado para algo que a gente tem que olhar com cuidado. Então, o lemate é a primeira... tem um rolê também do mastro do navio, mas isso já meio que caiu por terra, que não teria vindo de lá a tradução. Outra coisa interessante é que se você pegar no árabe tradicional, mat tem uma ligação com o rei morto, com o ser morto. E em francês, mat, acho que é arma de fogo ou tiro, uma coisa assim, também chama mat. Então, tem essa ideia que até o xadrez importa um pouquinho do checkmate, que vem disso, né? O rei está morto, é o sheik, né? O cheque, que está mate, está morto, já era. Então, a gente tem toda essa noção aqui por trás também, como adjetivo para designar um corpo não sadio, um corpo que já está morto. Então,
esse corpo que estava aí, esse peregrino, né, no Tarot de Marseille, aqui eu botei, acho que até a data, de 1736, traz isso tudo. Agora, voltando um pouquinho, que eu botei fora de ordem, a gente tem... Opa, não, volta mais. A gente tem esse senhorzinho aqui e sua gaita de fole. A gente está mais atrás no tempo, em 1490, um tocador de flauta de fole, o louco de Tarot Solabusca. Esse Tarot Solabusca também é um deck italiano, tá? E aqui a gente tem a primeira correspondência do louco com o ar. Tem muitos decks de tarô que trazem essa associação. O louco ser o respiro, ser o suspiro, né? Aquele que está indo por trás. O fool em inglês, the fool, vem daí, né? Le fou, ou fou em francês, vem do latim que é foles, que é um balão cheio de ar. Por isso o nome da gaita de foles, que aqui está representado por isso. Aqui a gente tem esse folere, né? Esse lado do full, como o que está... Imagina o saco vazio. Fulano está em cabeça vazia. Se a pessoa tem cabeça vazia, fulano é cabeça de vento. É porque ela não pensa nada com nada, ele não pensa nada com nada. Então, também tem esse aspecto por trás do louco que vem com esse ar. Agora, tem um outro aspecto muito mais interessante, ao meu ver, do ar, que a gente pode ir por outros lados, né? Indicar uma pessoa mais alegre também, mas a gente já vai mais para o bufão, daqui a pouco eu volto nisso. Mas, sobre sopro. Acho que está mais na frente aqui na apostila, mas não tem problema. Quando você pensa no louco ligado ao elemento do ar, e no Foles especificamente, você pensa no primeiro sopro. O louco, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é um arcano sem número ou numerado pelo 0 ou o 22. A gente vai debater mais sobre isso. Agora, esse sopro do início traz esse gás, é o primeiro respirar do bebê. Tipo, nasci, sabe? Você soprei em você e fui. E o espírito veio. Então, isso também vem de interessante. E aí já é uma interpretação um pouquinho mais ligada ao hermetismo dos decks, né? Nesses tradicionais, eu acho que não tinha mais ligação de fato com a cabeça vazia, ser o saco de ar e tal, como não ter corporeidade ainda. O ar, ele é o elemento que ele não tem nenhuma densidade, né? Tem muita pouca densidade. O ar e o fogo estão muito lá em cima. Para os cabalistas de plantão, eu sei que o Paulo está aqui, se eu falar besteira, ele me corrige. A gente tem no segundo mundo, o mundo do ar, né? Yetzirah, que é o mundo do fogo, a gente ainda está muito lá para cima, para quem manja de cabala, de árvore da vida e tal. Então, está tudo muito começando a ser formado. O louco tem esse viés. Ele é o primeiro que vem. Ele é o primeiro que vem como um sopro, né? Isso é importante. Guardem essa informação que a gente vai usar ela já, já. Bom, continuando aqui, tem uma outra obra bem interessante, O Louco e a Gaita de Fole, do século XVI, uma pintura de Pieter Bruegel, também mostrando alguém com cara de que seria um pare, de que seria uma coisa afastada, mas no meio de uma feira com a sua gaita de fole. Outra coisa que muito nos aproxima do louco é o bufão, né? Essas ideias do bobo da corte, de onde que veio tudo isso? Primeiro, vamos lá, etimologia, como eu gosto, a palavra bufão, deixa eu ver um chatzinho aqui, beba água, Ju, entendeu? Eu lembro quando beber água, beber água. Olha a minha caneca, gente, estou apaixonada. Vou até encher minha canequinha. Eu tenho que falar com o Daniel, de fato. Eu tenho que te mandar um link para você se inscrever nos negócios que eu esqueci. Verdade. Para você e para a Mônica. Ai. Então, vamos lá. Hidratada, para não ficar rouca. Eu vou dar aula amanhã de manhã. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também. Bom, e aí a gente... Beleza, temos aqui o bufão como esse verbo que vem do bufar. O que é você bufar? É você... né? Também tem o ar, também envolve o soprar, e também é um significado mais grotesco para a zombaria.
E bufo vem do latim, significa sapo. Olha que bizarro, né? Então, tem essa ligação com o zombar, bufar. O ar envolvido com esse senso de zoeira, novamente. Ele teve essa ideia de ir para um lado mais bobo, lá no... um pouquinho mais grotesco, ainda mesmo na época da Grécia, por ali. Tinha muita ligação com o anão, mas tu tem isso aqui na apostila. E aquela galera que fazia careta, que se divertia e tal. Tem um exemplo de um bufão muito engraçadinho, mas não vou adiantar, porque é a última imagem do PowerPoint, aí vocês vão lembrar que eu falei isso. Então, essa ideia zoeira já vem bem mais lá remotamente do século, bem antes, né, do século, agora do século XIV. E fato interessante, no século XVIII, as óperas bufônicas, como que era? Cadê que eu achar aqui? Ópera buffa, na Itália, eram as óperas mais divertidas, mais curtas e divertidas. Então, buffa tem esse senso de recreação, né, de divertimento muito grande. Bom, aí a gente chegou nessa minha linha do tempo, que não é uma linha do tempo, é só uma linha histórica do que fez sentido na minha cabeça. A gente tem aqui no Tarot de Marseille, a gente tem outro exemplo do Le Fauve, que é o outro tarot também dessa época do século... Esse eu acho que é do século XV, que já começa a trazer o início do fole, né? Mas agora como Fauve, antes de ir para o ar, de fato. E aí tem, que eu já falei, do Le Mat, Le Fou. Isso daqui. Vamos lá. Opa, rápido demais. Esses contos, o que é isso, né? Desde o século XVI, circulava na França esse livro popularzinho aqui, ó, Til Spiegle, não sei falar italiano, gente, baseado numa lenda germânica do século XIV, cujo personagem principal, que era Til, Opa, que eu me perdi aqui. Péssimo, filho. Til, o esperto, também era ingênuo e idiota. Parece ter sido tomado como modelo da representação do arcano do Tarot de Marseille. Então, da onde que veio o louco do Tarot de Marseille, nesse bobo? Veio desse livro de contos que já circulava lá pela França. Mas vocês lembram que eu mostrei para vocês lá no comecinho do Visconde Sforza, que já tinha uma ideia de um bobo que não era tão bufão assim. Não era. O bufão começou a surgir nessa época. No Visconde Sforza, vamos voltar lá para a gente comparar, porque eu vou ter aqui pertinho. O louco ele era completamente diferente. Ele era meio maltrapilho, mas ele não era colorido, as cores não eram tão vibrantes, tinha a ideia muito mais de chifres, né, com esses córneos que poderiam até fazer uma noção de conexão com o divino. Os chifres normalmente têm essa ligação. No louco do Marseille, a gente tem isso, quando a gente pensa na pena do chapéu, tudo que é coisa para cima já associa diretamente com conexão com o divino mais facilitada. Mas esse elemento mais de bufão mesmo surgiu a partir desses dois contos que estão aqui representados. Agora, a gente tem essa mística apresentada sendo trazida para dentro do tarô. Então, a gente começou a corresponder isso. Tem uma coisa importante, mas ia entrar num outro assunto que eu vou dar na aula de amanhã, sobre como, na real, o que a galera pensa que os jogos de tarô nasceram como jogos, mas desenvolveram para os baralhos, como a gente joga hoje em dia, isso é meio fake. Existem outras coisas por trás disso, enfim. Não foi bem assim que aconteceu. E o Joker que a gente tem, ele foi desenvolvido propriamente. A gente não herdou só o louco, né? Todos os arcanos maiores não estão... Não é que o louco sobrou, não é que o Joker voltou, sobrou, né? dos que ficaram dos arcanos maiores. Não é bem assim. Bom, mas isso é assunto para outro dia. Agora, vamos lá. Aquela pergunta que eu fiz no começo, que eu fiz no meu Instagram há um tempo. O que o louco realmente quer dizer com loucura? A gente deveria ignorar completamente ou ver um sentido por trás, né? Ele quer caçar um sentido para além do óbvio, além do corriqueiro, aquilo que a gente acha que tem que ser o certo. Ou ele realmente está 100% louco. 100% não são. Ele é aquilo... A gente já falou que ele se articula daquilo que não é dito. Ele vai contrário do senso comum.
Agora, só você ir contra o senso comum significa que o seu próprio senso ele não merece nenhum tipo de valor, né? Você iniciar aquilo não merece nada, ele está vivendo isolado no próprio mundo dele, mas aquele mundo tem muito a ser falado, né? Tem muito a ser dito. Eu não sou estudiosa dessa área, mas eu já ouvi, enfim, já soube de que autistas, por exemplo, são extremamente inteligentes dentro daquele mundo deles, né? Quando você consegue acessar aquilo, é uma parada absurda, absurda. O meu avô teve Alzheimer e durante os últimos anos dele, ele estava com Alzheimer muito avançado, mas de vez em quando ele tinha uns lapsos que ele voltava para coisas muito específicas, profissionais dele. Meu avô foi telégrafo. E aí ele falava assim, pega não sei o que da pasta verde. Eu dava para ele uma pasta qualquer, ele começava a falar uns termos de telégrafo e tal, de uma inteligência assim, refinada, sabe? Da época que ele tinha. Então, não é um total não senso da realidade. É uma percepção particular daquilo ali. Então, a gente tem muito a aprender com esse arquétipo do louco. Ele não está só falando de uma insensatez, de uma coragem ou ingenuidade de ir se jogar no abismo sem pensar duas vezes, né? Ir, querer, nasci, veio o sopro e aí agora eu vou começar essa jornada. E a gente tem muito a aprender com esse arquétipo. Beleza? Agora vamos lá para onde está o louco. Que eu já tinha adiantado, né? O louco. Botei aqui 3 exemplos também desse comecinho do século XIV, XV, mais ou menos, de decks. Acho que eu não peguei a referência do nome, não peguei. De cabeça, assim, eu não vou saber. Mas, deixa eu ver aqui, chat. É bom lembrar do termo lunático, a conexão com a lua e as hoje consciente. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se eu botei o termo lunático mais para frente, mas eu cheguei de ler isso em algum lugar, mas é um excelente ponto. O louco ele está ligado no mundo não visível, né? Não palpável, no mundo onírico, de fato, naquilo que está para além do nosso consciente. A gente está ligado mais ao subconsciente. Eu tinha isso aqui anotado em algum lugar, eu acho que eu realmente pulei. Foi bom o Paulo ter falado do para onde vai. Não, quem é o louco? Depois a gente tem para onde vai o louco. Tá mais na frente. Onde está? Tá mais na frente. Segura aí que vai. A aula vai ficar gravada, minha internet caiu e eu perdi o comecinho. Vai sim. Que horas são? Será que eu já faço esse anúncio secreto que eu tô fazendo mistério, gente? Tô nervosa. Então, a aula vai ficar gravada, ela está sendo gravada e eu vou upar ela no YouTube. Vou mandar o link para vocês. Eu finalmente fiz meu canal no YouTube. Estou nervosa, mas fiz. Deixa eu botar aqui para vocês entrarem lá. Deixa eu botar por aqui. Entra depois. Deixa eu ver se está aqui ou se está aqui. Daqui a pouquinho eu mando para vocês, Rogério, pode deixar. E aí já tem um videozinho lá de apresentação, mas é só um teaser. Na terça-feira vai sair o primeiro vídeo, que é me apresentando. E eu vou ter vídeos todas as terças-feiras. Quase toda terça-feira. Às terças-feiras. A aula do louco vai para lá, mas ela não vai na terça. Eu acho que eu devo colocar ela amanhã mesmo. Talvez eu tenha que editar umas pontinhas ou outras, enfim. Mas ela vai essa semana, ela vai ficar lá upada para vocês assistirem. Mandem para os amigos, entendeu? Vamos fazer com que meu Instagram cresça, não, agora é YouTube. Meu YouTube cresça, porque vai ser bom para todo mundo. Vai ficar lá, sim, a aula. Estou nervosa, mas vai dar bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. João fofo. Daqui a pouco eu mando o link para vocês. Não me deixem esquecer. Tem alguns recadinhos para dar. Logo mais. Então, vamos lá. Temos aqui um ovo. Que porra de ovo é esse? Então, tá. Olha só. Para onde está o louco agora é a minha pergunta. Como eu já falei, né? O louco, ele está nos arcanos maiores do tarô, que são 22 em número. Alguns decks, como o de Marseille tradicional, não colocam o louco em lugar nenhum. O louco não tem número. Alguns colocam o louco como 22 e muitos colocam ele como o 0.
O que seria o certo, o que seria o errado? Eu não vou falar o que é certo e o que é errado, eu vou explicar para vocês o que tem cada uma dessa visão e vocês me dizem o que vocês acham sobre isso. Cada um tira a sua interpretação como sempre. Bom, quando ela não é numerada, mesmo assim, a gente tem inerentemente que ela é o zero, que ela é o nada. Significa mesmo de ser o nada. É interessante a gente perceber que não tinha esse conceito de zero, de nada, até o século XII na Europa, né? No mundo eurocentrado, não tinha mais nada existia, só a Europa. Mas, muito lá atrás, a gente tinha figuras, esse senso do zero, do nada, acontecendo no Egito, por exemplo. Então, é interessante a gente ver isso. O zero, ele possui uma forma circular. A jornada da vida também tem uma forma circular. A gente pode pontuar assim, né? De início, meio, fim, é uma coisa completamente cíclica. A gente pensa na Ouroboros, que é aquela cobra que morde a própria cauda. Então, a gente tem essa ideia de intuição voltada para o inconsciente. A gente vai, tudo que é circular, a gente está voltando para dentro, né? Da infância, da sabedoria até a velhice. Deixa eu botar aqui do lado, que acho que tem o ovo cósmico e o zero. Número zero. Está lindo, maravilhoso. O zero, ele é total ausência de quantidade. É o número que corresponde a um conjunto vazio. Aquilo que tem mais recuado, né, sobre o zero, que a gente vai mais longe, é lá na Índia, da criação de um símbolo chamado cifra. E aí depois, isso virou o cifir dos gregos, que deram o nome de Zéfiro. E aí eu até botei aqui o deus Zéfiro, aqui. À esquerdinha, Zéfiro e sua ninfa, aqui. Zéfiro e Flora, e ele, na mitologia, esse deus, que é o deus do zero, do Zir, que veio nessa correspondência de Índia até aqui, é o deus vento, é o deus do sopro. Então, do nada, do zero, vem o sopro. Olha só, né? Se não está tudo uma grande coisa só. Essa jornada circular de toda a vida acontecendo tem início nesse zero, que também é a 20ª... peraí. Zéfiro passou a designar a letra Z que a gente tem, que é a nossa 22ª letra do alfabeto e a 6ª letra do alfabeto grego. Então, o sopro é o nada, e o nada é o ar. Então, a gente volta lá para Foles. Volta para o louco sendo o Foles. Esse zero vai equivaler ao ovo cósmico, ou o ovo ofídico, que eu não botei aqui. Em alguns decks de tarô, a gente tem o louco também aparecendo com um ovinho, porque ele veio dali. Aquele ovo eclodiu. Aquele ovo, ele está muito além do que a gente entende por diagrama cabalístico, né, da árvore da vida. A gente tem ali 10 sefiró e tem os 3 véus negativos da existência acima. O nada está lá, está no Ain Sof, né? Lá está completamente o insolúvel. O louco, ele vem daquilo que está muito além disso tudo. De lá ele vem com... E esse ovo, ele serve como base de tudo que é cosmogonia que você pode imaginar. Tem algum momento, botou religião, mitologia no meio, vai aparecer um princípio que tudo eclodiu de um ovo. Botou ciência no meio, tudo veio de um nada que explodiu, Big Bang. Veio de um ovo cósmico, veio de uma força condensadora que explodiu num processo de individuação, que a gente pode colocar isso em analogia com a gente, né? Se o macrocosmo surgiu através de um ovo que explodiu, né, o 6, que é o macrocosmo, a gente, 5, microcosmo, também nasceu de um ovinho que explodiu. Nem que a gente for pensar literalmente no óvulo das nossas mães, e todos aqui, tenhamos ou não contato com elas, enfim, a questão não é essa, mas a gente teve que necessariamente nascer de um ovo que explodiu, que eclodiu. Ali está a matriz, ali está o útero. Então, é dali que vem esse zero. Esse zero é aquilo que antecede toda e qualquer manifestação. É o círculo infinito onde a energia ativa masculina vai ser o ponto. E aí, para os telemitas, porque eu não me aguento, a gente tem lá na sequência... esqueci de falar, daqui a pouco eu volto. Eu falo do Deus no Mito. Agora já me empolguei, já estou falando de Nuit. A gente tem Nuit, obviamente. Então, para quem não é telemita, para quem está aqui, é assim mesmo, que tudo em Ethereum não tem jeito. Nuit vai representar
esse grande zero, esse círculo infinitamente expandido, cuja circunferência é imensurável. O centro está em toda parte, considerando que Hadith é um infinitamente pequeno ponto dentro do núcleo de cada coisa. De acordo com a doutrina telêmica, a interação desses dois princípios cósmicos cria o universo de forma semelhante ao Zigna. A gente está falando aqui um pouquinho de gnosticismo, mas é, na verdade, só a união de um polo ativo materializador e um polo passivo que expande e cria tudo. Tem um negócio ali interessante que eu botei lá atrás, que eu acho que está um pouquinho mais, ficou fora de ordem a imagem. Que o zero, ele simboliza também o nada dentro de si mesmo. O zero, ele não tem um valor próprio, dependendo da sua posição. O zero à esquerda, como é dito, ele não confere valor a nada. Mas se você multiplicar aquilo ali por uma infinidade de zeros à frente, né, foram somando, aquilo multiplica muito grande. Nesse sentido que a gente tem que o louco, ele pode não significar nada ou significar muito. Numa leitura, quando ele sai, ele pode ser uma puta guinada, virada e tal, ou pode ser, cara, você ainda está ali no embrião, você não conseguiu sair, não conseguiu eclodir. Né? Então, a gente tem esse princípio, tanto ainda sendo fertilizado, muito imaturo, muito cru, e aí a gente vai para um viés mais de uma inocência do louco, como a gente estava vendo mais cedo, ou a gente tem um viés mais de ativação, né? De fazer, de acontecer, das coisas explodirem cada vez mais. E aí, nisso, pode superpotencializar as questões todas. Ele não sendo numerado, ou esse não número sendo zero, ele pode anular ou aprimorar, né? Intensificar outras cartas que saem na sua leitura. Agora, eu botei aqui essa ilustração do Deus do Milho, que eu achei, já estou indo para frente, que eu achei muito interessante, que eu não sabia, e eu descobri montando isso daqui. Deixa eu ver. Éter. A Ana botou éter. Total. É grupo de evento, né? Exatamente. Eu acho que eu estou falando rápido dessa. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Essa ilustração, a gente tem um poema simbólico esotérico escrito na língua quiche, um pouco antes da conquista espanhola, e a origem das tradições religiosas do povo maia. Nessa mitologia dos maias, que eu adoro a mitologia maia, o zero, que era o conceito descoberto, né, mais atrás, os maias também tinham esse conhecimento, há mais de 1000 anos, corresponde ao momento do sacrifício do deus herói do milho, por imersão num rio e da sua ressurreição a fim de subir aos céus para se transformar no sol. A gente não está falando aqui do sol em si, né, ou de Tiferet, né, para quem gosta de cabala, a gente está falando do louco. E ter essa noção de que ali já tinha um ponto em que esse nada já é um sol, já é um universo completo de expansão, já é um ponto para onde se quer chegar, eu achei muito interessante. Então, cultuar um Deus que é o nada, mas é o grande responsável por nascer, viver, morrer, plantar e reproduzir aquilo tudo. Né? Um processo de germinação muito grande, né? A germinação sendo essa desintegração da semente na terra para que ela se volte a manifestar. Então, nesse ponto, é interessante a gente ver, o próprio Crowley fala isso no livro de Thoth, o Louco é o capítulo mais extenso do livro de Thoth. Quando eu dou aula, enfim, regular de tarô, as aulas mais longas, normalmente são as aulas do Louco, porque ele tem todos os arcanos dentro dele. Ao mesmo tempo que ele inicia, ele também termina, então ele pode ser o 0, ele pode ser o 22, e na verdade todos são ele mesmo. Né? Ele está se desdobrando, ele está vivendo um passo por vez, ele está ali indo no caminho daquilo que ele precisa ser. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Ele está se desintegrando para poder voltar a ser. Quando você vai chegar lá no 22º ponto, né, no 22º momento da sua jornada, você volta para o louco. Você acha que você abriu o seu universo, né, ou o mundo na sua frente, você tem infinitas possibilidades e você volta para aquele ovo.
né? É um eterno voltar, é um eterno dark, em certo ponto. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Um detalhe interessante da matemática maia é que eles tinham 2 símbolos para o zero. Um para o zero como nada e outro para o zero como dezenas, centenas. Interessante. Interessante. Esse, não sei, eu acho que a Raul Sol, zero para os maias. Interessante o que a Ana falou. Ao meu ver, então, tendo em vista isso, eu acredito que esse é muito mais ligado ao zero, que é nada, mas se torna o das dezenas. Né? Acho que é uma transmutação de um para o outro. Acho que traz esse... Você morre ao nada e você volta. É a grande virada da chavinha, né? Achei muito interessante, muito enriquecedor tudo isso. O mito da eu botei aqui, da regeneração cíclica, o eterno jogo entre o 0 e o 22 no tarô. Essa é a ideia no ocultismo ocidental, na astrologia. A gente sempre vai para um ponto e volta. Embora possa ser interessante a gente pensar no como 22, como já toda a manifestação ali acontecendo, a gente tem as 22 letras do alfabeto hebraico, a gente tem ali todo o sistema cabalístico presente no número 22, né? A gente tem os 22 caminhos que vão ligar as 10 esferas, né? As 10 sefiró. Mas, na real, tudo é louco. Então, o 0 e o 22 estão no mesmo, né? No 0 não é igual a 22, enfim, a gente está falando de uma outra fórmula mágica falando dessa forma, mas a gente tem que tudo está correlacionado e conectado entre si. Então, é o grande ciclo. O grande ciclo. Então, assim, quando você entende por trás do arquétipo, pouco importa se o louco não tem número, se o louco é o 0 ou o louco é o 22. Você tem que entender que o louco é o tudo. O que é o tudo? Para você, você entende melhor que o louco é o tudo, sendo 22, beleza. Sendo o 20, o 0, quer dizer, beleza. Você tem que entender que ele é o próprio começo, meio, fim. É ele que faz todo o caminho, é ele que faz toda a jornada, é ele que vai trazer todo o universo para andar. Né? Eu acho isso muito, muito bom. O início das possibilidades. Né? Eu botei aqui. O número 22 indica o fim. As letras do alfabeto hebraico, como sabemos, são 22, que é também o número dos caminhos e tal, isso que eu já falei. O louco, ele vem como nome do arcano, né, considerando que ele vai se tornar um ser evolutivo e involutivo. Como assim? Ele vem muito da matriz original, ele está ali, um ovinho pequenininho, bonitinho, até o estado mais avançado de existência. Então, ele vai ser tanto vagabundo, vamos colocar assim, que caminha com o louco, aquela coisa que não sossega a cabeça, que só vai indo, que a gente tem muito isso na astrologia com Mercúrio, por exemplo, aquele ser pensante e consequente que vai, fala e acontece, faz, está muito ágil, quando, do outro lado, um Sol, um rei, né? Então, alguém que é mais sensato, que é mais inspirado, que é mais elucidado. E aí a gente tem essa ligação muito grande do louco com Dionísio. No Tarot de Tote, a gente tem ali personificado Dionísio Zagreu, assim você fala esse nome, Zagreus, Dionísio Zagreus. Então, a gente tem ali o Deus da Primavera também acontecendo. Então, ele é o condutor da total inconsequência da elucidação de algum aspecto, da alunação, como disse o Paulo, né, trazendo essa referência também cabalística do 9, que é uma esfera que traz essa questão toda, como a gente também tem um lado mais sério, a gente tem essa questão do saber o que está fazendo, né? Essa tradição por trás, esse ser muito grande, ser mais poeta, mais estou inspirado para criar uma coisa grandiosa. Isso também tem um quê de loucura, né? Os poetas são loucos. Você, quando começa... quem nunca virou e falou algo tipo assim, eu adoro quando fulano, enfim, está falando de forma apaixonada sobre alguma coisa, eloquente de alguma coisa. Isso é inspiração. Essa é a liberdade dos loucos, né? Essa é tipo a loucura divina. É uma coisa que te dá o poder de querer fazer tal coisa, te dá aquela paixão, né? Aquele tesão do agir. Então, isso também é muito interessante, muito interessante. Bom, deixa eu ver aqui, eu já falei da roda, da cabala. Enfim, beleza. Falamos um pouquinho mais sobre o louco nesses aspectos, né? Em que ponto que ele está. Tá bom, já sabemos que ele está aonde ele quiser estar, desde que a gente tenha consciência de que ele é o todo. Não importa onde ele está, mas que
ele é o todo. Mas para onde que ele vai, se ele já é o todo, né? Aí vem aquilo que o Paulo estava falando mais cedo, está por aqui. Que, embora a gente tenha essas cartas de tarô muito bonitas, né, belas, são super visuais, cheias de iconografia e afins, a gente tem que entender que essa linguagem ela não é só divinatória, como alguns pensam, ou só artisticamente bonita. Ela também é muito enigmática e simbólica. A gente traz uma linguagem aqui do subconsciente, né? É uma ligação direta com as imagens arquetípicas do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, sendo o tarô uma possibilidade de ponte para trazer luz para aquilo. Ju, tarô é terapia? Não, não é. Mas tarô ele pode auxiliar com processos terapêuticos que não substituem de forma nenhuma uma terapia tradicional, se você assim gostar e fizer. Recomendo, inclusive. Então, é interessante a gente pensar o tarô como ponte para você conseguir acessar certas coisas. Então, o louco, ele não necessariamente, essa jornada que ele caminha é uma jornada que vai para dentro, não é necessariamente uma jornada que vai para fora, sabe? Você não está querendo alçar um próximo passo. Faz sentido pensar que as imagens simbólicas do tarô remetem aos arquétipos afirmados pela teoria junguiana, que eu botei aqui. Os arquétipos são os grandes mistérios, né? As respostas do eu, do self. Então, o louco, sendo, na verdade, esse próprio self, querendo buscar essas respostas, está buscando a cada passinho mais uma chavinha para acessar esse subconsciente. A gente está vendo com o tarô padrões profundos desse inconsciente coletivo, né? Que acabou sendo formado ao longo dos séculos, para dizer, e acessando essas potências de maior percepção geral, né? Uma ponte não racional para isso. A consciência ela vai clareando passinho após passinho. Então, não faz sentido nenhum para a gente pensar se o louco está indo para frente ou para dentro. A gente tem essa noção de que esse abismo que está na frente do louco em muitos decks, né? Ou então ele girando um grande void, na verdade, é um convite, né? Uma projeção para a gente mergulhar nas nossas próprias profundezas, né? No abismo que vai ter ali por trás daquele conhecimento. Depois da queda desse penhasco, porque ele vai cair, que ele vai mergulhar, de fato, nessa jornada de descoberta própria. Então, o louco está indo muito mais para dentro de si do que para algum lugar externo. E aí a gente chega no coragem ou loucura. Deixa eu dar um destaquinho aqui, porque eu já estou perdida no slide. Vamos evoluir o slide aqui. Aqui já é coragem ou loucura. Vou dar aqui 2 cartinhas de Marseille. Aqui, como a gente falou, pela primeira vez, tendo embasamento lá naquele conto francês, a gente tem no tarô de Marseille o louco figurado como uma espécie de andarilho. Então, a gente começa o tarô, né, com esse andarilho andando para algum lugar e acompanhado por um cachorro que não está necessariamente alertando ele ou acompanhando ele apenas, né? Ele segue lá com seu cajado, sua pequena trouxa, aparentemente meio maltrapilho ali, meio desatento das coisas, porém feliz. Ele está seguindo a sua jornada. Esse personagem ele é tão comum que ele representa um aspecto do inconsciente da gente, assim, do ser humano. A gente sempre, em alguns momentos, parece que ignora o sentido das coisas, da vida, né? Pelo sentido normal, do que deveria ser considerado certo, porque a gente não quer, porque a gente quer num aspecto mais de expor a nossa própria liberdade, assim. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter mais certeza disso, assim. Vou fazer tal coisa? Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero, sabe? O louco, ele traz essa certeza de só fazer aquilo que ele quer. Ele é um arquétipo que expressa essa liberdade. Ele pode se isolar se quiser se isolar, ele pode ignorar outros valores sociais se ele quiser. Ele tem ele é a ideia do Brahmani, que virou as costas para Brahmani, uma casta mais alta do sistema hindu, né? Virou as costas para todo qualquer tipo de riqueza que ele tinha para viver do jeito que ele queria, né? Para viver naquele momento, daquelas espécies, do jeito que ele queria. Deixa eu ver aqui o chat.
Lema escada. Quando você falou de explosão do ovo, pensei em estouro da bolsa da água, que logo me remeteu a estouro. Enérgico que libera... Aham. Também veio do útero. Logo eu usei a ouroboros e lema escada. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso, ó. Exatamente. Exatamente. Não é à toa que quando a gente vai partir para a sequência, né, para o mago, que vamos ter em breve acontecendo, a gente tem a lima escada em muitos decks, né? Justamente por isso. Depois que veio a explosão, a gente já está anunciando que aquele ciclo ali ele vai continuar acontecendo. Muito bom, muito bom. Bom, o louco, enquanto ele é um ser livre, completamente desprendido de regra, ele se recusa a essa vida de conforto que poderia estar demonstrada para ele para poder viver do jeito que ele quer. Isso tudo para reforçar a natureza do seu próprio inconsciente. Esse louco ele vai impulsionar a sua vida além dos limites da ordem social. Sem esse arquétipo do louco, a vida pareceria meio monótona, sem graça, sem aventura. O louco ele é corajoso e não tem medo de seguir seus impulsos. E nisso está velada a sua sabedoria. Tal pesquisa destaca que o louco está mesmo, louco ou não, com seu bom humor, representa o bobo da corte, extrovertido e fofoqueiro. Eu adoro fofoqueiro. Então, isso daqui é interessante para a gente fazer um gancho que eu vou falar mais tarde, né? Sobre a jornada do louco ser a jornada do herói. O louco ele tem coragem de ir. Ele é inconsequente e corajoso. Então, é loucura, um quê de coragem na loucura ou um quê de loucura na coragem. Ele quer ir além, ele não tem medo de ir além. Ele não tem medo de seguir cada vez mais. Ele quer manifestar isso cada vez mais. Ele quer, tipo, alegrar de alguma forma, ele quer seguir de alguma forma. O louco, ele se reproduz o tempo inteiro na nossa vida. Seja como um palhaço de um circo, seja aquela pessoa que está sempre alegre e vai e faz alguma coisa. Ele é um ser muito mercurial. A minha cunhada, por exemplo, que é geminiana, extremamente mercurial, ela é super divertida, porque ela tem essa pegada nela, assim. E, por hora, pode parecer até um pouquinho de uma inocência ou de uma imaturidade, acho que é uma palavra boa. Mas é só uma intensidade muito boa e uma ingenuidade, que tem hora que a gente fica muito ressabiado por agir de certas formas, né? Porque, nossa, como que vão entender, como que não vão entender, como que aquilo ali vai se desdobrar. Então, essa energia do louco, ela nos convida muito a fazer isso, nos convida muito a fazer isso de forma mais tranquila, sabe? Vamos viver assim, porque assim você vai conseguir, através dessa visível desordem, que você consegue ordenar o seu próprio inconsciente e as suas próprias questões do seu interior, né? O louco, ele vai estar ligado com arquétipos de leveza, de gente mais brincalhona, né? Eu até botei aqui, acho que na sequência já entra o arquétipo do trickster, vamos ver se já é esse slide que vem. Do trickster, que é aquele que pode te enganar e tudo aquilo, mas é o que traz um divertimento, que traz uma leveza, que não leva as coisas tão a sério, sabe? Porque esse espírito mais jovial, livre de compromisso e de responsabilidade, tem hora que a gente precisa para poder ter o comprometimento da responsabilidade. Parece paradoxal, mas não é. Quando você leva tudo muito a sério e aí dá errado, você fica muito mal. Você fica tipo, caraca, deu tudo errado. Tipo, sabe? Não, você tem que aproveitar a leveza das coisas conforme elas estão acontecendo. Tudo é um avanço, tudo é um motivo, tudo tem um porquê muito maior, né? Aí, quando a gente pensa nesse arquétipo do trickster, parece bom admitir que essa brincadeira, essa leveza que algumas pessoas têm, todo mundo deveria ter, né? Mas muita gente perde ao longo da vida de saber rir de você mesmo, reconhecer essa loucura de cada um e admitir isso, né? Isso também é ser livre, isso é um símbolo de liberdade. É um tom de saber lidar bem com as coisas, sabe? Cara, é rir de você mesmo, no fim das contas. Assim, acho que não tem nada melhor do que isso. Deu errado, ha. Sabe? Tava tudo dando errado agora aqui no começo da live, o negócio não ia, tava super nervosa e tal, blá, blá.
o negócio caiu, aí eu falei, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, mas deu certo, assim, você tem que conseguir pegar e fazer as coisas acontecerem, e com leveza. O segredo é leveza. Aí passamos para, de fato, o aspecto do trickster. Maguinha. Vou pegar, fazer um refil de água. Minha canequinha. Vamos lá. A gente tem um livro de um antropólogo americano que eu li, eu gostei pra caramba, do Paul Radin, que é Deus e o Homem no Mundo Primitivo. Ali a gente tem uma noção de que o trickster designa uma figura que ela é tanto ambígua quanto contraditória em natureza, né? Trick é brincadeira, é truque. A gente tem aqui o Mercúrio muito forte, folclórico, sendo enaltecido. A gente tem tipo Dunga, João Bobo, a gente tem Coringa, todos os elementos. Um palhaço de circo, a gente tem o próprio Joker, quando a gente pensa, né? Aqui está como Coringa, mas enfim, o Joker do Batman. São personagens que podem parecer como heróis negativos, mas que conseguem, por uma estupidez, ou uma burrice, ou uma esperteza, o que os outros não conseguem com essa rapidez e desenvoltura. Esse arquétipo do trickster, ele está presente no louco, mas ele está ali, ó, na bordinha para pular para o mago. Esse arquétipo do trickster também está muito presente no mago, e tem uma galera que passa batido nisso. O mago, não é que ele sempre sabe o que ele está fazendo, não. Ele sempre parece saber o que ele está fazendo. Porque se ele não sabe, você nunca vai descobrir. Porque ele está ali, ó, ele tem a lábia. Todas as figuras que têm esse lado mais mercurial são bons nisso. Então, o louco já traz isso, mas com mais força vem o mago. Nas figuras míticas, no geral, não é difícil a gente achar fenômenos mais do campo do sobrenatural ligado a quem tem esse efeito mais tricksteriano que está aqui, né? Então, quando eu lembro quando a gente falou lá atrás que os loucos, na Idade Média, eram, e também na Grécia, né, eram muito tidos como aqueles que tinham uma conexão com o outro lado, conexão com o lado mais sutil, né, mais divino, profetas, bruxos e afins. Então, a gente também tem essa ideia por aqui, porque a gente consegue, através da leveza, se manifestar com o outro lado, ter contato com o outro lado. Quando a gente pega aqui e analisa o que para Jung é esse ser trickster, né? E aí vem como cósmico, de natureza divino animal. Então, é aquela brincadeira que transcende, não é puramente matéria, vai para além, né? Traz uma leveza que consegue te levar para outro patamar. A gente tem altura, né, nesse divino animal sobre um lado superior ao homem, graças à sua qualidade sobre-humana. E, por outro lado, inferior a ele, devido à sua insensatez inconsequente. A gente não está nem 100% no animal, nem 100% no divino. A gente está ali, mais ou menos, no meio termo. Deixa eu ver o que tem esse chat aqui. Ah, posso. O nome do livro é do Paul. Vou botar aqui no chat. Paul Radin. Deixa eu digitar aqui. E vamos subir um pouquinho de quadro. Paul Radin. É Deus e o Homem no Mundo. Vou botar mundo, Deus, Deus e o Homem no Mundo. Botei aqui. Foi. Tá ali no chat, para quem pediu, acho que foi a Ana. Vamos lá. Como a gente tem, no geral, os tricksters, como essas figuras mais míticas, é fácil para a gente analisar um lado que não é 100% humano. E aí você pode pensar em tudo que é meio metamorfo, sabe? Você consegue transcender para dar uma brincada com outra pessoa. Eu estou lembrando de 2 exemplos assim, ficcionais que talvez a gente todo mundo acesse. Um era um personagem que tinha numa série que eu via ruim, mas boa, chamada True Blood, que tinha um metamorfo, de fato, que tinha essa ideia muito de palhaço, em alguns pontos, e até o próprio bicho-papão do Harry Potter, da forma como ele é representado ali. Ele vai refletir o seu maior medo
mas você consegue vencer aquele animal ali, aquela coisa, usando algo risível. Então, para você vencer aquilo, você tem que ser o trickster do seu medo. Então, é interessante como, ao levar humor, ao levar leveza, ao levar aquele sentido de jovialidade do louco, você vence esse lado mais animalesco, né? Consegue fazer essa correspondência entre o divino e o animal que o trickster pede muito, muito fortemente. Aqui a gente ainda tem que o trickster destaca ainda que o trickster continua sendo uma grande fonte de inspiração e divertimento através dos tempos e das civilizações. O louco, como o bobo da corte, surgiu lá atrás para divertimento, sim, da galera da nobreza, para divertimento dessa galera, para rir. A gente tem um arquétipo meio carnavalesco por trás, dos palhaços de circo estão ali, né? Quando a gente pensa até um pouquinho mais além, pensando em grandes folias, né? Que não falei sobre isso quando eu falei sobre sobre o sopro. A folia, que também vem disso, vem da galera que não tinha cabeça de vento, mas que eram efeitos de divertimento. A folia de reis, a folia que originalmente no carnaval também veio de grandes festas, assim, a festa da carne, que vai por um outro caminho, mas também tem uma raiz desse mesmo tipo de egrégora e mítica, né? Mesmo tipo de arquétipo, no divertir para trazer leveza, para tirar aquela sombra do coletivo, aquele traço de caráter mais inferior e trazer uma coisa mais tranquila. Então, até aqui, a gente tem que o louco, ele vem do nada, que é o tudo, pode estar em qualquer lugar. Ele é jovem, obviamente, né? Então ele tem um quê de maturidade, mas ele tem muita coragem para ir onde ele precisa ir. Ele é esperto, ele tem que ser esperto. Ele é um andarilho e ele quer ir sem medo. Ele não está nem aí se ele vai cair, se ele vai cair no abismo, porque se ele cair, ele vai só mergulhar dentro dele mesmo para conhecer mais profundamente. Então ele sim, ele vai abrir jornadas de grandes aventuras, super vai. Mas, além de tudo isso, ele acabou de nascer. Então, se ele acabou de nascer e o ser louco é o pensar diferente, ele acabou de nascer para um pensamento diferente dentro daquilo que ele já tinha. Então, o início do louco, às vezes, não tem ligação com um início totalmente completo de alguma coisa. Por horas, essa carta pode acabar saindo para vocês, né? Todo mundo que tem interesse em estudar tarô pode acabar saindo para vocês e não quer dizer necessariamente um início completo de uma jornada. Pode ser um reinício, uma volta para o embrião, para você começar de novo tal questão, entendeu? Então, é um eterno convite do bailar mais de uma vez, assim. Eu acho que isso é bem interessante para a gente pensar e demonstrar. Agora, a gente vem eu botei aqui arquétipos não necessariamente mitológicos, mas vamos começar com um pouquinho de mitologia, para ver aonde que a gente está vendo, onde que a gente vê o louco no nosso dia a dia. Aí eu botei o louco e a cultura pop. Primeiro vamos falar um pouquinho de mito. Eu botei Dionísio e o Saci Pererê. Ambos muito mercuriais, como a gente já estava falando até então, mas a gente tem aqui pessoas, né, ótimo, egrégoras que são espertas, mas que são múltiplas. Não é fácil determinar quem tem o arquétipo de trickster como algo único. São sempre situações muito plurais, muito plurais. E nisso a gente vai para vários lugares na literatura, né? É difícil a gente pensar até no binarismo entre homem e mulher. O louco, por essência, é um ser andrógeno, ele é um ser pleno, ele é um ser com todas as questões, mas ele também é um animal, meio antropomórfico. Ele vai pregar peças, ele vai sair, ele é e não é. Ele é divertido, ele sabe lidar com todas as questões, sabe? A gente tem um espírito mais livre em muitos aspectos, mas a gente tem um lado que é mais piadista. Então, ele vai aparecer tanto como um herói, quanto como... Deixa eu ver aqui, eu me perdi. Um herói, um anti-herói, o demiurgo, um mensageiro, um personagem anime, um palhaço, um excluído,
o tolo, o piadista, o bufão, o egoísta, o pícaro, o enganador, o iniciado e o transmorfo. Ele é tudo. Ele pode estar em todos os lugares. Ele é um grande tudo. A gente tem muito personagem que a gente vê por aí que traz esse tipo de ação, né? Eu botei aqui de forma exemplificatória nos mitos Dionísio, que é o deus grego que corresponde a Baco na mitologia romana, que é o deus dos prazeres, do vinho, da embriaguez. Né? Lembra do mate, que pode ter um quesinho de embriaguez? O louco tem isso. Não é o bêbado louco, mas é aquele senso da inspiração dos poetas que eu falei. O louco ele vai para esse patamar de insensatez. Ele tem esse quê que pode aflorar nele, né? Essa intensidade muito grande. Isso é muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Ele consegue ser criativo através das suas experiências. Você, Pererê, vai, apronta e vai embora. Ninguém vê. É difícil ver. A gente também pode falar do Curupira. Eu quis botar um exemplo do folclore nacional. Curupira também se encaixa muito nisso, né? Tem essa questão muito grande. Eu botei de figuras ficcionais, o Pica-Pau, cara, para quem via desenho lá nos anos 90 e 80, o Pica-Pau, o Coiote, alguém que é esperto, que corre, que consegue vencer de tudo, que consegue se desafiar, que tá rindo da sua cara, sabe? Que te engana. Esse espírito o louco tem. Ele vai pregar peças. O louco ele pode pregar peças em você. Em outro ponto, deixa eu ver o que está aqui na sequência, acho que aqui ainda está no... Deixa eu ver se já foi. Botei a Arlequina e o Sancho Panza. O Sancho Panza, do Don Quixote. Porque ele é o fiel escudeiro do Don Quixote, mas ele é engraçado. Todo mundo aqui já leu Don Quixote, eu adoro esse livro. Ele é engraçado, ele é divertido. Ele é a figura que o Don Quixote precisa para dar um início. Ele é aquele que guia, embora não pareça, mas também traz a leveza. E a Arlequina, eu sou zero fã de quadrinhos e afins, mas, enfim, pelo que eu olhei, ela também traz essa ideia do pregar peças, do fazer, né? A representação meio que genérica do clown, do palhaço, daquilo que faz, mas está sempre levando em algum outro lugar, para algum outro lugar. O importante do louco é que ele é sempre levado para transgredir limites. Isso é muito importante. O louco não se contenta. Tem algumas cartas, arquétipos no tarô, que elas ficam bem paradas. Que elas vão chegar até ali algum ponto e vão parar, vão estacionar. Elas são mais estáticas. A Imperatriz é muito estática em alguns pontos, né? Para trazer um exemplo perto aqui do começo das cartas. O louco não. Ninguém para o louco. O louco vai. O louco é ar. Lembrem sempre que o louco é ar. Ao mesmo tempo que ele pode parecer ter uma cabeça vazia, ele é um tufão. E ele vai atropelar e vai destruir a porra toda. Sabe? Não tem como controlar, segurar, amarrar o louco. Não tem. O louco ele pode ser, eu já falei isso antes, tanto um herói como um anti-herói. Quando ele é um herói, normalmente ele tem um papel de salvador. Ele é um revolucionário. Ele vai assumir a posição daquele que quebrou as regras para chegar em algum lugar. Ele faz isso no tarô. A jornada do louco, ele está um passinho após o outro, quebrando regras para chegar em algum lugar. É um descontentamento constante. O louco, ele não é facilmente satisfeito. Ele sempre quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E nisso ele vai assumindo novos papéis para beneficiar a si mesmo e quem está em volta dele. Eu gosto de falar que na jornada dos arcanos maiores, do Tarot de Tote, tem um certo ponto que você chegou à compreensão de que, beleza, caramba, incrível, quero realizar minha verdadeira vontade, cheguei aqui e realizei. E aí você percebe que não é suficiente, que na real a sua verdadeira vontade é a grande obra, é o todo. E aí você segue. O louco, ele sempre está batendo com pontos de não satisfação que vão expandir, aumentar, intensificar cada vez mais as suas questões. E aí, aqui na sequência, eu botei 3 exemplos de personagens que fazem isso. Eu botei Harry Potter, que eu detesto, eu adoro o livro, mas eu odeio o personagem. O Frodo, do Senhor dos Anéis, e o Luke, de Star Wars,
que são arquétipos também do louco, mas o louco enquanto o salvador, enquanto aquele que vai buscar, o louco enquanto buscador, o louco ligado à jornada do herói. E aí eu botei aqui, na apostila, não vou ler agora, vai ficar muito extenso, um texto muito bom, publicado pelo Giordano Simadon, não conheço ele, Sociedade Gnóstica, ele faz parte, achei, botei aqui a referência do site que eu retirei, eu botei aqui na íntegra para vocês, que eu achei muito bom o texto dele, explicando os passos de cada arquétipo da jornada do herói, enquanto a jornada do louco. É o louco que vai passar por esses 22 desafios, né? Ele sendo 21 desafios, ele sendo 0, são 22 arcanos no total, 21 desafios, e como que ele vai lidando com isso. E como que isso está presente em praticamente toda obra de ficção que a gente tem, seja na literatura, seja na televisão, seja no cinema, seja em séries, enfim. Sempre tem os mesmos desafios. A gente vai até a metade num ponto, tem uma virada para um outro ponto, segue mais para o subconsciente. É muito perfeito. Muito, 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 muito perfeito. Recomendo muito que vocês leiam. E isso que eu botei aqui é meio extenso, então não vale a pena eu ler para vocês agora. E agora, para a gente finalizar, eu estou com tempo, eu falei rápido, né, gente? Mas tudo bem. Aí sim, eu quero ler para vocês uma coisa, um breve conto, que não é meu, mas uma amiga minha me mandou. Estou pegando aqui que eu esqueci de separar o link. Então, eu vou entrar aqui rapidamente no meu WhatsApp para pegar o link disso. Enquanto isso, eu vou aproveitar e... Deixa eu entrar aqui. Entrou. E eu vou ler para vocês, é bem breve. Esse cara, eu posso até botar esse link aqui. Deixa eu botar por aqui, ó. Já tinha botado aqui de novo. Acesse meu YouTube, gente. Ó, esse aqui é o link do que eu vou ler agora. Esse conto tá aí, a Bia me mandou. Não sei se a Bia tá aí ou não. Mas se tiver, um beijinho, amiga. Se não tiver, você vai ver depois que eu sei. Vamos lá. Quem me mandou umas coisas aqui? Fui eu mesma, né? Parabéns. Esse link aí mesmo. Isso daí mesmo. Acho que o Dani já pegou na apostila. A apostila tá lá no Simpla, gente. Tá facinho de achar. Também tá lá no Simpla. Eu fiz uma playlist colaborativa de músicas sobre o louco. Se vocês quiserem escutar, quiserem adicionar coisas, referências, vai ser uma delícia. Quero criar para todos os arcanos. Por hora, a gente tem só o louco. Então, o louco de Khalil Gibran. Vou ler para vocês, é bem breve. E a foto que ela tem aqui é a foto... Deixa eu voltar para a gente olhar, para não ficar na cara do Frodo, do Harry Potter e do Luke. Embora eles sejam os nossos loucos modernos. Eita, que outra... Arlequina. Vou voltar aqui lá para o começo, para o Visconde Sforza, que é o mesmo que ele ilustra no link. Aqui. Vamos lá. Pergunta-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri sem máscara pelas ruas, cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões.
Homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto trepado no telhado de uma casa gritou: "É louco!" Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava minha face nua e minha alma inflou-me de amor pelo sol. E não desejei mais minhas máscaras. E como num transe gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram minhas máscaras. Assim me tornei louco. E encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido. Pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa entre nós. Eu acho esse conto incrível, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele resume bem, assim. O sentido do louco é esse. Você pode, por vezes, achar que você está sendo completamente leviano, louco, inconsequente. Mas se você está fazendo alguma coisa e não acha que tem um quesinho de loucura, se você não acha que tem um quesinho de loucura de estar lançando um canal no YouTube, uma coisa que é completamente antinatural para mim, sabe? Não tem porquê. Eu acho que a gente tem que se libertar de amarras, de medos, de situações e de máscaras, como ele coloca aqui, sabe? A gente fica se vestindo de momentos e situações e com falta de coragem e se limitando e se prendendo por medo de agir. Então, aquela coragem do louco, que pode sim, em alguns pontos, ser uma consequência, ela ser muito feita, você gera algum tipo de não conseguir realizar as coisas, né? O grande lado contrário do louco é esse, você não conseguir finalizar nada, você viver constantemente querendo começar, ir, fazer, e não chegar em lugar nenhum nunca, não se dar por satisfeito, né? Pode até ir para um ladinho mais de ganância, dependendo, mas é importante a gente usar desse arquétipo pessoalmente no nosso dia a dia para ter coragem de fazer as coisas, sabe? Entender que a gente de peito aberto, nu, né? Tem alguns decks, tem o louco como uma pessoa desnuda, e eu acho isso interessantíssimo, né? Você realmente se mostra, se abre, ser mais liberto, ser mais você. Requer muita coragem você ser quem você verdadeiramente é. Quando você está com uma pessoa, não estou falando necessariamente de relacionamento afetivo, sexual, enfim. Mas quando você realmente está com uma pessoa e você pode se abrir 100%, você pode ser você, isso requer uma coragem absurda. E isso é visto como loucura. Então, ter coragem é visto como loucura, porque para a gente é normal, é o certo, é o socialmente aceito você se esconder. Você quer ser quem você é, tudo bem, mas dentro do armário. Eu não estou nem falando sobre a sexualidade, enfim, porque eu sou completamente fora do armário. Mas isso pode bater em alguns aspectos, sabe? Isso pode te retrair. Então, usar esse arquétipo do louco, entender da onde que veio isso, da onde que veio essa ideia do é estranho, eu não quero, você pensa diferente de mim, e que a gente reproduz isso todo dia, para uma série de questões, né? Para uma série de situações corriqueiras ou não, difíceis ou não. Como a gente precisa, acho que, desprender disso para realmente mergulhar mais em si, perder o medo de mergulhar mais em si, para aí sim chegar em algum lugar, que na real já é o todo que está dentro da gente. Paradoxal ou não, vai saber, né? Como eu coloco naquela parte lá do texto. Então, para finalizar, que eu falei menos do que eu imaginei, mas estou cheia de recado para dar. Vou dar tudo agora aqui no final. Tem um último slide engraçadinho. Queria agradecer muito a minha irmã, que não está vendo aqui agora, mas talvez ela veja depois no YouTube gravado na sala, que foi a responsável por editar o meu PowerPoint, que eu sou péssima. Tudo artístico que vocês veem é uma obra de Natália Rey, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Gente, procurem depois essas referências, assim, acho que está muito, muito maneiro. A apostila ficou uma gracinha. Já vou olhar aquele chat ali, só estou chegando no final. Já estamos chegando. Acho que tem mais um.
Ah, não, nem, gente, não, segura aí, ainda tem uma meia hora. Eu botei aqui alguns exemplos de tarôs, eu esqueci disso, para a gente ver como que o louco foi sendo construído no teu tarô ao longo do tempo, esse arquétipo todo que a gente falou, né? Como que ele aparece. Os mais tradicionais, a gente tem aqui todos do século XV, a maioria deles aqui são italianos, acho que esse aqui é francês, da ponta, eu não botei para a Nath a referência, de cabeça eu não vou saber. A gente já tem aqui na Europa, século XVIII, né? Aqui o Rider-Waite-Smith, aqui a gente tem o Tarot Tot, que é uma confecção, uma obra feita pelo Crowley e pela Frida Harris. Esse aqui eu não sei qual é de cabeça. A gente tem aqui, começa a chegar mais no impressionismo. Olha isso daqui do meio, como eu acho fantástico, como ele já traz elementos tradicionais, mas com uma outra pegada, né? Uma coisa mais liberta e tal. Esse daqui também eu acho muito foda. Como onde que a gente quer se libertar, né? Onde que está esse sentido de liberdade? O louco ele quer voar com o maquinário todo ali, mas ele tá na cara que ele vai cair. Não adianta a gente fugir, né? A gente vai acabar caindo. Não tem jeito. Agora é isso, que eu falei que ia ter um bufão engraçadinho. Temos aqui um bufão dando a língua para todos nós, pois me incluo com isso. E muito obrigada, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui aberto a dúvidas e a questões, e eu vou dar uns recadinhos também. Gosto muito desse aspecto do ato zero, esse aspecto que desperta medo. Na cartomancia russa é uma carta não temida, é uma carta tão temida quanto a torre. Interessante ter uma carta temida na cartomancia russa, né? Não conheço muito de cartomancia russa, vou até buscar, achei bem interessante o que você falou. Tem um aspecto, sim, caótico. Eu acho que o caos, ele precede a ordem, obviamente, mas ele traz um medo pelo desconhecido, né? Tudo ali ao mesmo tempo. O louco, ele não é ordenado. Os sentimentos dele estão muito ali. Então, se ele te ama muito, ele te ama muito, mas expansivamente. Se ele te odeia muito, ele vai te odiar muito. Se ele quer muito, ele quer muito, ele vai. Ele não tem limites. O louco não tem limites. Ele não sabe comer um pedacinho de chocolate, ele vai comer o chocolate inteiro. Ele não vai, ele quer, ele não vai querer um pouquinho, ele não se contenta com migalhas de afeto. Minha psicóloga me falou isso há uns anos atrás. Juliana, não se contente com migalhas de afeto. Acho que para isso eu estou aprendendo na vida. Mas o louco, ele tem muito essa coisa mais voraz, né? De querer ir cada vez mais. Então, interessante, despertar um certo medo. A mim me encanta, como a carta da torre, sem querer romantizá-la, mas também me encanta essa força do destruir, né? Mas, enfim, falarei mais sobre isso em breve. Bom, alguém tem alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Ou pode abrir o áudio, ou pode mandar no chat. Eu estou abrindo aqui um drive que eu tenho uns recados para dar para vocês. Aqui, achei cursos. Ju, você poderia falar mais sobre o caminho dele na árvore da vida? Claro. Vamos lá. O caminho do louco é o caminho que vai ligar Keter até Hokmah. Keter é o 1, é a coroa. Hokmah é o 2, que é a sabedoria. Wisdom. Eu defendo, mas aí sou... Enfim, eu costumo falar que as pessoas que compram ou participam dos meus encontros estão comprando a minha brisa, então eu sou muito honesta com vocês. Para mim, o louco não vem de Keter. Eu falei um pouquinho rapidamente. Né? Para mim, o louco vem de Ain, vem dos Ains, vem dos véus da existência negativa, vem acima. Ele dá uma passada ele rapidamente por Keter e desce para Hokmah. Ele está começando a se materializar. Ele vem do zero, vem do nada, dá uma passada ali no 1 e deságua no 2. Então, o caminho que liga é isso, né? Ligando uma conexão total com o divino, todos os caminhos que tem uma ligação com o Keter tem essa conexão direta com o divino, que a gente já falou sobre o louco, que ele possui isso, sim, e está desaguando ali no 2, o princípio da atividade, né? Começando a querer criar, não forma ainda, a gente vai ter o começo da criação da forma lá em Binah, lá no 3, do outro lado da contraparte de Hokmah. A gente tem ali muito mais uma ideia da ação começando a acontecer. Começando o fogo. Quando o ar começa a querer virar fogo. Acho que
o caminho, ele fala muito sobre isso, sobre vir, e apontar ali para Huckman. Paulo cabalista, Paulo quer falar. Existem correntes da Cabala que associam fortemente Keter e Ain, tratando-os como se fosse uma coisa só. Pois é, eu acho que para o louco tem essa pegada, sabe? Já para o mago, que aí o mago, já dando um spoiler do futuro, ele está do outro paralelo, né? Esse caminho que eu estou falando é o primeiro caminho ali de cima, do lado direito de quem olha, o caminho do mago é do lado esquerdo, vai ligar Keter a Binah. O mago, já vejo, não, ele já começou a ter uma forma, e aí ele nasceu, ele já começou a ter um corpinho ali, né? Já nasceu. Para quem é de ordem iniciática, talvez tenha vivido um processo parecido. Tem uma hora que você ainda é meio espírito ali, e tem hora que você nasce. O mago já nasceu e está indo ser parido pelo útero de Binah. O louco ainda é muito mais ar, ainda não se condensou, está começando a querer partir para uma atividade que vai vir a gerar a forma. Né? O primeiro passinho, o micropasso. Como fala, orbitando em volta do útero, né? Aquele ovinho eclodiu, mas a energia está muito crua ainda. Imagina uma energia completamente desordenada de uma supernova, sabe? Pá! Então, como que controla aquilo? Vai demorar um tempinho, você vai ter que direcionar e tal. E não podemos esquecer que estão no nosso pernas, que são as três superiores, né? Toda divisão é apenas uma forma do nosso intelecto separar o que é uma única coisa, além do nosso entendimento racional. Exatamente. O que o Paulo está querendo dizer? Tudo que está ali acima do véu do abismo, né? Essas três superiores, ainda mais os ainda, a gente não consegue entender. A gente tem, nossa, mas tem que treinar muito e possivelmente não conseguiremos entender de forma racional nunca, enquanto encarnados, porque é muito difícil. A gente tem uma ideia de concepção. A gente tem uma ideia de concepção do que pode vir a ser. A gente está tentando arrumar um jeito de entender, que é muito abstrato para a nossa mente material condensada. Excelente ponto, Paulo. Excelente ponto. Não, esse aqui mostra aqui. Deixa eu ver se mais alguém está mandando alguma coisa. Então, vou dar uns recados para vocês. Olha só. Vou continuar essa jornada dos arcanos maiores. Vão ser mais 11 aulas. Todas vão ter mais ou menos 1h30, 2 horas de duração, mais próximo de 2 horas, porque vão ser 2 arcanos por aula, só que elas não vão ser mais gratuitas. Poxa vida. O valor delas vai ser bem tranquilo. Para quem tiver participado dessa aula gratuita hoje, para você participar das 11 aulas, o valor vai ser R$ 156, e os 3 primeiros pagam 111. Então, me manda lá uma mensagem, pode pagar por Pix ou por PicPay, até em 12 vezes no cartão de crédito, mas acho que eles têm uma taxinha de juros. Então, me procure. Fica também já a informação de que em agosto. Em agosto eu vou lançar Arcanos Maiores do Tarot de Tote. Também vai ser um valor muito baratinho, vai ser o mesmo valor para quem participou da aula do Louco, R$ 156 para todas as 12 aulas, vão ser 12 aulas, e os 3 primeiros vão pagar só R$ 93. Então, se você quiser reservar para o Tarot de Tote, vai acontecer aos domingos, às 10 da manhã. Os arquétipos dos arcanos maiores, bem nessa pegada do que a gente fez hoje, vão ser aos sábados, às 4 da tarde. E amanhã começa o ciclo de oficinas. Se você quer participar, ainda não se inscreveu, e você está afim também de fazer ou o curso dos arcanos maiores do Tarot de Tote em agosto, ou os arquétipos dos arcanos maiores, começando em junho, que eu não coloquei, vai começar no dia 5 de junho, daqui a um mês, mais ou menos. Se você se inscrever em qualquer uma das duas, pagando apenas mais R$ 100, você consegue acesso a todas as aulas do ciclo de oficinas. Então, se você for uma das primeiras 3 pessoas a se inscrever no arquétipo dos arcanos maiores, né? A continuação dessa aula aqui, mais o ciclo, você vai pagar só R$ 211 para, sei lá, 24 aulas. Muita coisa. Acho que é isso, 25 aulas. É muita coisa. Então, tá aí. Eu vou botar também isso daqui anotado. E olha só, quem quiser participar da aula amanhã, às 10 da manhã,
para ver se está a fim de participar do ciclo de oficinas, eu vou deixar não a aula aberta como essa, mas com contribuição voluntária. Se alguém quiser entrar na aula amanhã às 10 da manhã, tem que se inscrever pelo Simpla também, mas eu mando o link para vocês. E a contribuição é voluntária a partir de R$15. Tá bem? E aí eu mandei aqui os demais dados para vocês lerem. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais algum comentário que queira fazer? Gente, se inscreve no meu canal no YouTube. Só tem o meu vídeo de apresentaçãozinha, hein? Vai ter outro vídeo sobre a minha própria pessoa. Depois eu vou ter a minha... Começar o... Como fala, gente? Esqueci. A postar vídeos regularmente às terças-feiras. Vou falar de tarô, vou falar de Telemann, vou falar dessas maluquices esotéricas todas. Já tenho alguns convidados confirmados. Então, tem gente comprando a minha loucura. E é isso. Beleza, gente? Então, tudo bem, meus amores. Muito obrigada a todos pela presença. Eu fiquei muito feliz com todos aqui. Não esqueçam de fazer o download da apostila e do slide lá no Simpla. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, Paulo. Obrigada. Um beijo grande. A gente vai se vendo por aí, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. Quem quiser participar amanhã da aula às 10 da manhã de História do Tarô e História da Arte, tá bem legal também, me procura lá no... Vocês têm meus contatos. É isso. Beijo, gente. Cheguei tarde. Vai ter no YouTube, hein? Depois você vê lá no YouTube, Vicky. Vai pro YouTube. É isso. Beijo. Leave meeting.